Boa noite. Eu também vou começar com uma pequena oração ao Santo Anjo da Guarda. Que seja o nosso Santo Anjo que nos ensine e que me ajude. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, me guarde, me governe, ilumine. Então, eu queria começar explicando por que a gente escolheu esse nome, O Segredo do Rosário. Esse é um livro de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é o livro que vai ser sorteado de hoje. E essa palavra segredo é uma palavra muito recorrente em São Luís. São Luís tem o livro do Segredo do Rosário, como também tem um livro do Segredo de Maria. Em geral, a gente lê o Tratado da Verdadeira Devoção e talvez não conheça a outra obra dele. E é uma expressão muito fortuita, porque o nosso mundo gosta muito de segredos. E o diferencial do Evangelho é exatamente que ele é um segredo, ele é a pérola escondida, que diz o Evangelho, né? Do qual a gente tem que vender tudo para comprar, mas ao mesmo tempo ele não tem nada de secreto, porque ao contrário de todas as seitas e todo o esoterismo, o Evangelho é oferecido a todos. A palavra de Deus é para todos. E o segredo do Rosário é exatamente que ele é uma escola onde a gente aprende a aprender a palavra de Deus. É como uma escola para as crianças pequenas, porque ele surge, o rosário, que esse que nós rezamos, é o rosário dominicano. Isto é, o rosário que se origina na ordem dos pregadores, fundada por São Domingos. Na Idade Média, havia uma série de outros rosários, que ainda existem. Por exemplo, o rosário franciscano, que é o rosário das Alegrias de Maria Santíssima. Quem sobe o Convento da Penha vai ver aquelas capelas, né, das Alegrias de Maria Santíssima. A Ordem dos Servos de Maria tem ainda o seu rosário das Sete Dores de Maria. Mas esse rosário que nós rezamos, que é o rosário mais propagado, do qual a Igreja deu mais indulgências e qual Nossa Senhora mais pediu, é o rosário que se inicia dentro da ordem dos pregadores, fundada por São Domingos. Essa ordem foi fundada por uma coisa muito específica. São Domingos de Gusmão percebe que enquanto a heresia, a albigense, espalhava-se pela Europa, os albigenses negavam muitas coisas. Negavam, por exemplo, que a matéria era boa. Os albigenses acreditavam que a pior coisa que se podia fazer era uma mulher grávida, porque eles achavam que nós éramos almas trancafiadas em corpos. E uma série de outras que dificultavam muito a conversão das pessoas ao Evangelho. E São Domingos foi aquela pessoa que resolve que diante de um mal, nós temos que fazer um bem. A primeira coisa que ele faz é fundar um mosteiro de monjas contemplativas. Então é uma ordem que não começa com a vida ativa, mas com a vida contemplativa. E depois funda uma ordem de pregadores. Tanto é que o nome dos dominicanos é Ordem dos Pregadores. E o rosário para os dominicanos é o quê? Era um mecanismo, um modo de evangelizar. Era um modo de ensinar a palavra de Deus, de ensinar a oração para todo mundo, acessível a todo mundo. Os monges, as monjas, os sacerdotes, se você encontrar um sacerdote, você vê que eles rezam a liturgia das horas, o breviário, que é o quê? A oração dos salmos, a palavra de Deus. Ora, nem todos nós temos o tempo, nem a disponibilidade, e em muitos locais do mundo nem sequer sabem ler. Porque nós temos a graça de termos a Bíblia acessível a nós, mas houve um tempo que a Bíblia era um artigo de luxo. Porque imagina quantos e quantos meses para copiar à mão uma Bíblia, né? A Bíblia era um artigo de muito luxo. O rosário, então, é um mecanismo para viver e aprender a vida de Jesus e Maria. E esse é o grande segredo do rosário, que ele é um método comprovado na história da Igreja de conduzir as pessoas a amar Jesus. São Luís Maria Grignon de Montfort talvez seja o santo mais mariano de todos, porque é o santo que mais amou nosso Senhor Jesus Cristo no mistério da sua cruz. Quem lê o tratado, quem ouve falar de São Luís Maria, agora muita gente está fazendo a consagração, a escravidão mariana, conhecendo a espiritualidade de São Luís, então você tem que marcar isso na sua cabeça. São Luís só tem um olho fixo, é Jesus Cristo e Jesus crucificado. Ele vai ser um pregador incansável, andando a pé para cima e para baixo, onde quer que vá. Certa vez, inclusive, numa famosa passagem da sua vida, ele é convidado a uma ilha no Mar do Norte, né, entre a Inglaterra e a França, do qual ninguém tinha coragem de ir, porque haviam piratas e só ele tinha coragem de ir. Ele era o único que foi. E até hoje a capela que lá existe é em honra à memória dele. Porque ele era aquela pessoa que ia em todos os lugares onde ninguém queria ir. E era aquela pessoa que não tinha medo de falir.
Porque é muito fácil ser pregador quando todo mundo aplaude o que a gente diz. É muito difícil quando ninguém aplaude. E ele tinha essa ideia certa, que para educar essas almas, ele tinha que educá-las no rosário. Porque o que é o rosário? O que é um terço? Todo mundo já viu um terço. Entre essas Ave Marias e Pai Nossos, nós aprendemos a meditar e a viver a vida de Jesus e Maria. A fazer o que Maria fazia. O que a palavra de Deus diz? Que Maria meditava todas as coisas no seu coração. Isso é o exercício do rosário. Só que para nós que somos almas ainda muito pequenas, a gente tem que começar pouco a pouco. Porque nós não sabemos rezar. Nós temos o mesmo problema dos discípulos, né? Os discípulos, o Evangelho de São Lucas diz, Senhor, ensina-nos a rezar. É quando Nosso Senhor ensina o Pai Nosso. Então esse Pai Nosso, a oração dominical, nós rezamos no rosário, nós repetimos, e eu vejo que, não, por que se repete tanto? Porque nós somos almas pequenas. Essa é uma diferença de nós católicos. Nós sabemos que somos pequenos. Quando a criança é pequena, a criança não se cansa de dizer, mamãe eu te amo, mamãe eu te amo, mamãe eu te amo. E nunca é velho, é sempre novo. Porque essa é uma característica do amor, o amor faz tudo sempre novo. Né? É todo dia, o pai que acorda todo dia o filho para levar na escola, é todo dia o mesmo, mas todo dia é com amor e todo dia é novo, porque renova a cada dia. Todos os dias por amor, Jesus perpetua o seu sacrifício em cada missa, mas é sempre igual, mas é sempre novo. O São Agostinho fala, né, chama a Deus a beleza tão antiga e tão nova, constantemente nova. O segredo do rosário é aprender a rezar para ouvir a palavra de Deus. Vamos ver aqui se eu acerto o Santíssimo Rosário. Então, aqui é onde eu queria usar. O Rosário Dominicano, o Rosário de Nossa Senhora, que é esse terço que nós temos, a terça parte, ele foi muito impulsionado porque ele foi adotado e promovido pelos sumos pontífices, desde sua santidade o Papa Pio XV, lá no período do Concílio de Trento, até mais perto de nós, no grande Papa do Rosário, que foi o Papa Leão XIII. Ninguém hoje costuma lembrar do Papa Leão XIII, foi o Papa mais importante da virada do século, né, porque ele pegou o fim do século XIX e começo do século XX, e ele foi tão importante num pontificado tão longo, porque não há nada que ele não tenha falado. O Papa Leão XIII começou a doutrina social da Igreja, dizendo a importância de dar o justo salário aos trabalhadores. O Papa Leão XIII foi o Papa do Rosário, 10 encíclicas, pelo menos, dedicadas ao Rosário. Foi quem instituiu o mês de outubro como o mês do Rosário. Foi o Papa da devoção ao Divino Espírito Santo, acolhendo o pedido da Beata Helena Guerra para a instituição deste cenáculo perpétuo, da novena preparatória de Pentecostes. Foi o Papa que consagrou o mundo inteiro, o gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus, né, na virada de 1899 para 1900, pedindo que o mundo inteiro se ajoelhasse, em todo o mundo, diante do Santíssimo Sacramento, implorando graças para o século que viria, o que agora nós vemos que fomos proféticos, porque nós temos 2 guerras mundiais, e que se nós ainda estamos aqui é graças a esse monte de alma que rezou e suplicou por nós. O Papa Leão XIII não se cansou de pedir pelo rosário, em todas as oportunidades, impedir que rezasse. Inclusive, ele mesmo fala numa das encíclicas dele, que a devoção mariana a gente aprende junto com o leite materno, que ele aprendeu no seio, no peito da sua mãe, porque se aprende a amar Maria em casa. Na verdade, esse é o grande mistério que as pessoas do século XX não entenderam. Os grandes evangelizadores são as mães, são as mulheres. Quem aqui já foi num casamento pode observar que a noiva vai ficar sempre ao lado direito do altar, né? Todo mundo. O lado direito do altar, na tradição litúrgica, é o lado em que se proclama o Evangelho. E, de uma maneira bem proposital, é sempre a mulher, a mãe, a primeira evangelizadora. Ela é a primeira educadora. Não é que o pai não seja, mas é a primeira, porque é ela que tem aquele contato primeiro com o neném, porque a gente aprende o Evangelho e a palavra de Deus é no colo de alguém. E quando a gente se converte já adulto, a gente tem que reaprender ou aprender de novo, a gente só reaprende quando a gente volta a ser criança e se colocar no colo de Maria. Por isso que Jesus fala no Evangelho do último final de semana, né, que o reino dos céus é deixai vir a mim as criancinhas. Isso é muito difícil para a nossa geração. São Luís Maria de Montfort bate muito no tratado da importância da humildade, de fazer-se pequeno. E isso o rosário pode nos ensinar. Porque é preciso saber ser pequeno.
É muito fácil querer fazer grandes coisas. Olha, é ótimo estudar teologia, é ótimo saber ler grandes tratados de teologia, de vida espiritual, é ótimo. Mas se isso não entra na tua vida, numa vida de oração, todo dia, todo momento, de manhã, de noite, fazendo que Deus ocupe todos esses pequenos espaços, porque nós somos muito propensos a ocupar a nossa vida com espaço de coisas inúteis. Hoje, então, com as redes sociais, isso multiplicou de uma maneira enorme, né? Nós temos horas para o Netflix, horas para o Facebook, hora para o WhatsApp, né? Nós criamos mais uma maneira das pessoas se comunicarem, mas ao mesmo tempo de falarem coisas que em grande parte são inúteis. E nós temos tempo de responder, porque tempo a gente faz. Tempo também é uma questão de prioridade e de amor. É por isso que quando a mulher se queixa do marido, você não tem tempo para mim, ela não está se queixando do tempo, ela está se queixando da falta de amor. Deus podia fazer o mesmo, se queixar igualmente para nós. Não é só do nosso tempo. Deus não precisa do nosso tempo. Nós precisamos dar tempo a Ele, porque nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a ter uma ordem de valores, do que é mais importante. Lembrar que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E isso vale também no nosso tempo. Então, nesse tempo todo que nós temos, nós não temos 15 minutos para estar com Nossa Senhora. Os papas, sem cessar, recomendavam. Eu peguei, inclusive, um texto do Papa Leão XIII, que diz assim, da encíclica Magne Dei Matris: difícil é, pois, dizer o quanto se torna agradável a Maria o nosso obséquio, quando a saudamos com o louvor do anjo. Quer dizer, a oração que mais agrada a Maria é o louvor do anjo, que é a Ave Maria. Quando cada Ave Maria que a gente recita, nós usamos toda a força da palavra de Deus. Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. É a palavra que mais tem força. E depois repetimos o mesmo elogio, como que formando com ele uma devota coroa. Porque a cada vez nós, como que despertamos nela a lembrança de sua sublime dignidade e da redenção do gênero humano. Significa que cada vez que você reza o rosário, você lembra a Nossa Senhora da obra maior que o Espírito Santo pôde realizar por nós. Ora, Deus podia nos salvar de milhares de maneiras. Uma só gota do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo bastaria para nos salvar a todos. Uma só gota. Por quê? Porque Ele era o Verbo de Deus feito carne. Ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Mas Ele quis viver 30 anos escondido, nascer de uma virgem, morrer numa cruz. Ele quis mostrar, em 33 anos da sua vida, todo o seu amor. Essa foi a vida de Maria. São Luís tem uma frase excelente, que ela diz que Maria é o eco de Deus. Ela ecoou a palavra de Deus. Então ele fala, quando a gente fala Ave Maria, ela repete o Magníficat no céu. Porque tudo que a gente lança nela, ela lança para Deus, porque a vida dela foi essa. A vida dela não foi fácil. A gente gostaria de pensar, quando a gente fala que Maria é rainha do céu e da terra, que a vida dela foi assim, muito glamurosa. Mas ela foi uma rainha do qual nem sequer a vizinha dela sabia que ela era rainha. Ninguém sabia. Nem sequer os espíritos malignos sabiam o grande mistério da encarnação. Tamanha a grandeza desse mistério. A vida dela, a anunciação começa e ela já é impulsionada a visitar a prima Isabel a pé, dias e dias na estrada. Depois, grávida, ela é obrigada a ir de Nazaré a Belém para se recensear. Ela tem que viver o momento ápice da sua maternidade num presépio, numa pobreza completa. Não conheço nenhuma mulher aqui que escolheria passar esse momento assim. É obrigada a ver o filho que ela mais ama, que ela sabe ser o santo dos santos, o Filho de Deus, ser perseguido, e é obrigada a fugir com o recém-nascido para um país estranho, que era o Egito, onde ela estava entre estrangeiros, ela não falava a língua, ela não conhecia ninguém, e ela não tinha dinheiro. Então, os momentos mais preciosos, toda mãe e pai curte o começo do filho, a primeira palavra de um filho, o primeiro passo de um filho, que é tão precioso, pois São José e Nossa Senhora viveram isso numa terra estranha, pobre e desconhecida. Ela volta para viver 30 anos da vida do filho completamente oculto. E quando o filho dela começa a vida ativa e vem visitar a cidade de Nazaré, onde ele cresceu,
Todos são contra ele e tentam assassiná-lo. Ela vê constantemente o filho dela ser humilhado. Depois, ela vê o filho dela morrer numa cruz. E ainda que ela tenha testemunhado o grande mistério da ressurreição, que é o mistério da nossa fé, né? Como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé. Ela testemunhou a vinda do Espírito Santo e o Pentecostes, para, algum tempo depois, ver a perseguição e a morte dos discípulos. São Tiago, assassinado em Jerusalém, Santo Estevão, apedrejado em Jerusalém. Então, ela vê aqueles discípulos que ela amava como mãe, morrer. Então, a vida de Nossa Senhora não foi fácil. Hora nenhuma foi fácil. E é a meditação da palavra de Deus que deu a força ao coração de Maria. Ela guardava todas as coisas no seu coração. O Evangelho, para nós, é ruminado no rosário. Mistérios gozosos, mistérios gloriosos, mistérios dolorosos. Nossa vida vai ter tudo isso. Vai ter gozo, vai ter alegria, vai ter dor, vai ter glória. E são nesses altos e baixos que nós temos que aprender a permitir que o Espírito Santo forme a obra-prima dele. A obra-prima do Espírito Santo foi Jesus. Foi aquele momento que ele vem sobre Maria para realizar o grande mistério da encarnação do Verbo. Toda a nossa santidade é o quê? O que é um santo? Um santo é Jesus Cristo vivo. Um santo é um evangelho vivo. Por isso que a vida dos santos, o padre Garrigou Lagrange fala que é como um quinto evangelho. Aquele que o Espírito Santo escreveu na história da igreja ao longo dos séculos. Porque o evangelho não é palavra morta. É muito fácil, é por isso que agora é muito fácil que cada esquina, cada um prega o evangelho como queira. Porque para nós não é assim, para nós não é só um livro. Para nós, a cada missa, onde Jesus perpetua o seu sacrifício, ele continua pregando. E eu não sou menos feliz que aquela mulher com fluxo de sangue, que soube encostar na borda do manto dele e foi curada. Porque ela encostou na borda do manto, mas eu recebo a sua palavra e eu comungo o seu corpo. Nós somos muito mais bem-aventurados. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que ela se sentia tão feliz, inclusive mais feliz que Nossa Senhora. Porque ela dizia, Nossa Senhora foi imaculada, não teve pecado. Mas eu tenho uma coisa que Nossa Senhora não teve. Eu tenho ela como minha mãe. E ela tendo como minha mãe é toda a minha felicidade. O Evangelho vai entrar na minha alma assim, a cada dia repetindo. A gente precisa repetir. Porque a memória vai voltando. E naquele momento certo, o Espírito Santo vai te dar a palavra certa. O cardeal Van Thuan foi um cardeal vietnamita, cuja causa de beatificação foi instituída. Quando os comunistas tomaram o Vietnã, ele foi preso, ficou muitos anos na prisão, numa situação... ele tem um livro que ele descreve toda a perseguição, e ele conta que dentro da prisão é que ele percebia a importância dessas orações de memória. Porque ele não tinha nada, ele não tinha um livro, ele não tinha roupa, né, não podia comungar, era raríssimo, né, quando havia um contrabando de um pedaço de pão, um pedaço de vinho para ele consagrar, e ele recitava as orações que ele sabia de memória e os cânticos que ele sabia de memória. Só que nós nos achamos muito adultos e superiores. Nós não precisamos disso, e nós nos enganamos. Nós é que precisamos mais, porque é como as crianças aprendem, nós temos que viver numa catequese contínua. Não pensa que a catequese acabou quando você fez a primeira comunhão. Eu fui para a crise, eu me crismei agora. A catequese é a nossa vida. Vamos pular para o próximo, que eu acho que eu já vou entrar nas aparições de Nossa Senhora. E eu separei duas, a gente podia tratar de várias aparições marianas aqui, né? Banô, Borrã, várias aparições, mas as duas porque estão ligadas diretamente ao rosário, ao terço. Nós vamos começar aqui com Lourdes, que tem uma coisa que... Uma verdadeira aparição mariana tem uma coisa que distingue de qualquer coisa falsa. É que não é tanto o que ela diz, mas é a sua presença. Porque ela é um sacrário vivo de Deus. A presença dela santifica onde ela está. Ela é a arca da nova aliança. Na primeira aparição de Lourdes, ela não diz nada. A Bernadette ouve aquele barulho como de um trovão, né, aquele momento que ele... E ver aquela senhora de branco que não diz nada. Ela simplesmente faz um grande e definido sinal da cruz.
Ela pega esse terço que tinha com ela e mostra. Ela não precisou dizer nada. Na mesma hora, a Bernadette pegou o seu terço e começou a rezar. A Bernadette era uma menina tão pobre, o pai tinha caído na miséria quando foi falsamente acusado de roubar. Então, ela não tinha conhecimento nenhum, né? Ela não tinha, era iletrada literalmente, mas ela tinha sido bem educada numa família católica. Ela sabia rezar o terço. E ela sabia imediatamente que ela tem que rezar o terço. Então, na primeira aparição de Maria, ela não precisou dizer nada, porque mais do que falar, ela dá o exemplo, ela mostra. Né? Dizem que um gesto vale mais que 1000 palavras, né? A gente educa muito mais com a nossa presença do que com as nossas palavras. A presença dela. E toda a verdadeira aparição mariana vai circular em torno de 2 mensagens, oração e penitência. O que é penitência? Arrependimento dos pecados. A penitência é o começo do Evangelho de São Mateus. A vida pública de Jesus começa com o quê? Fazei penitência, convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, convertei-vos. E como a gente mantém essa conversão? Rezando. E as pessoas dizem, mas ela repete muito. Tem que repetir. Nós temos que repetir. Reza. E a gente tem que repetir para os outros, para a gente aprender. Porque a gente pode estar na igreja há 30 anos e todo dia a gente tem que dizer para si mesmo, a gente tem que rezar. Porque no primeiro momento de preguiça, no primeiro momento o demônio, quando você vai ver, você está 1 mês sem fazer oração, você está 1 mês sem pensar em Deus, que é a coisa mais triste. O grande drama do inferno e a grande pena do inferno é que lá nós jamais poderemos amar a Deus. E essa sim é a grande pena. Porque o condenado do inferno escolhe livremente o ódio e não o amor. E você acha que as pessoas chegam a escolher o ódio do dia para a noite? É um ato seguido do outro. Da mesma maneira que a gente escolhe o amor um dia depois do outro. Da mesma maneira que a gente prova que ama quem está do nosso lado com esses pequenos atos. Eu lembrei de você, eu te comprei um pão. Eu lembrei de você, eu te comprei um doce. Eu lembrei do seu aniversário. São os pequenos atos que fazem o amor. E é todo dia. Por isso que Nossa Senhora não se cansa de repetir. E Fátima é sim a aparição que ela se apresenta como Nossa Senhora do Rosário. A aparição de Fátima daria para a gente fazer uma longa palestra, que é a manifestação do seu coração imaculado. Não só a profecia do que viria no século XX, mas a solução. E a solução que Deus dá é o coração de Maria. Tem uns detalhes de Fátima que a gente esquece muito pouco, é que no final da aparição a Virgem abre, das aparições, ela abre os braços e mostra o seu coração imaculado. E os pastorinhos dizem que do coração imaculado de Maria saiu uma luz que penetrava a alma de cada um deles, e naquela luz eles vinham a Deus. Então, instintivamente, eles caíam de joelhos e diziam, Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Então, qual é a graça da devoção mariana? É que eu me entrego a ela e ela me dá Deus. Ela mostra que a minha vida toda tem sentido, porque no meu batismo eu me tornei sacrário de Deus. E ela mostra que toda a minha desgraça é o momento que eu dou as costas para Deus e expulso Ele pelo ódio. Porque isso é o pecado. O pecado é dizer para Deus, eu amo as coisas mais que a Ti, eu amo a mim mais que a Ti, eu prefiro Te ofender pela minha felicidade momentânea do que viver no Teu amor. E a gente sabe que essas felicidades momentâneas são podem parecer atrativas no começo, mas é todo o contrário. Por exemplo, a gente diz constantemente, o problema é que o Evangelho é muito difícil, a gente cobra muito das pessoas, olha, dá muito trabalho, imagina vir à missa aos domingos, quando é tudo ao contrário. Você pode pensar que a gente se sacrifica muito mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Por exemplo, ninguém acha estranho ficar 2, 3 dias numa fila para comprar um ticket de um show. Todo mundo acha completamente normal. Milhares de pessoas fazem isso. Vem um cantor dos Estados Unidos, nós vamos todos lá. Então, é o tanto de amor que torna muito difícil ou muito fácil. Ninguém acha difícil, por exemplo, ficar na boate até às 6 da manhã. Todo um monte de gente faz, todo mundo já fez. Isso aqui não é nenhuma crítica à dança alheia. É para a gente pensar no nosso coração. Nós achamos, por exemplo, que qualquer ato de penitência, quando chega a quarta-feira de cinzas, a sexta-feira santa, que tem que fazer jejum e abstinência, nossa! Mas a gente não acha difícil fazer sacrifício para fazer uma dieta, por exemplo.
Ou quando a gente quer fazer um tratamento de beleza, e são os mais dolorosos possíveis, né? Nós temos tratamento de beleza com verdadeiras torturas, mas a gente acha que está bem, porque a beleza é uma coisa que a gente quer. O que a gente não quer fazer, é fazer para Deus. Essa é a diferença. Quando Nossa Senhora nos mostra o caminho, e ela pede, né, por exemplo, para essas 3 criancinhas, ela pediu penitência e sacrifício pela conversão dos pecadores. A Jacinta, que batia a urtiga na perna, porque ela queria oferecer alguma coisa pelos pecadores. Se a gente diz isso hoje para alguém, falam, são crianças loucas da cabeça. Não tinha nada na cabeça. Loucos somos nós, porque nós colocamos tudo mais importante do que a palavra de Deus. Tudo, literalmente tudo. É mais importante ganhar dinheiro, é mais importante se divertir. E não é nada contra o dinheiro e contra se divertir. Mas para que eu preciso? Por que eu preciso trabalhar até no domingo, que é dia do Senhor? Se no domingo eu posso estar com a minha família e ir à Santa Missa ouvir a palavra de Deus? Por que dos mandamentos eu só escolho aqueles que eu gosto? A gente faz uma seleção, né? E é muito fácil fazer isso, porque a gente agora, sobretudo na televisão, a gente tem milhares de pregadores, né? E a gente faz uma seleção da Sagrada Escritura só das passagens que a gente quer ouvir. Então a gente quer ouvir que a gente vai ter dinheiro, prosperidade, bem-estar, tudo. Então a gente faz uma seleção. E aquelas palavras do Evangelho que nos custam um pouco mais, porque nós não queremos fazer aquele ato de amor, e não vamos enganar, Jesus não pede tanto. Quando a igreja pede uma abstinência, um jejum, 2 vezes por ano, é o mínimo. Ela não está pedindo para você virar um daqueles santos ermitões do deserto que ficavam dias e meses sem comer, não. E você pode ver que todos os anos nós vamos reclamar, nós vamos nos queixar das pequeninas coisas, como a gente se queixa se a missa atrasa mais um pouquinho, porque a gente não tem tempo, porque a nossa paciência acaba. E vamos ser sinceros, nós não temos mais paciência. O rosário é a primeira escola para a gente voltar a recuperar a nossa vida de oração. E oração precisa de tempo. Você começa com um terço para ser educado a rezar. Porque se eu estou com quem eu amo e me ama, por que a gente sente tanto cansaço? Santa Teresa define a oração assim: é um trato de amizade com aquele que eu sei que me ama. Então é isso. Quando você está com um amigo, o fulano veio visitar na minha casa, quantas horas você pode passar conversando com um amigo íntimo seu? Nossa, quando a gente já vê, já é 00:30, 1h. Por que é tão cansativo rezar com Deus? Porque nós não preparamos o nosso coração. Nós ficamos áridos. Né? Nós somos o contrário do salmista. O salmista fala, a minha alma anseia pelas águas, como a corça anseia pelas águas, minha alma anseia por Deus. Nós não ansiamos por nada. E se você quer aprender a ter esse anseio de Deus, será o coração de Maria que vai te dar. Porque o grande segredo de Fátima é esta devoção. Deus quer instituir no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Porque entrando no coração de Maria, o que a gente vê lá dentro? A palavra de Deus, porque diz o Evangelho, Maria meditava todas essas coisas no seu coração. Quando você vê a alma de Maria, o que Maria resplandece? Por que ela resplandece? Aquela senhora vestida de sol, é como os pastorinhos diziam, porque esse sol é Deus. Ela só tem essa missão, ela é um eco de Deus, ela ecoa só a palavra do Verbo encarnado. Por isso que a grande mensagem de Maria no Evangelho é: fazei tudo o que Ele vos disser. E para ela te ensinar isso, é muito difícil aprender isso para nós, porque para nós a simplicidade é uma conquista, porque nós somos muito complicados. Nós somos criaturas que o pecado complicou, e os nossos pecados pessoais, a gente se complica a nossa vida em tudo. A gente vai colocando um monte de desculpas e coisas e problemas e complexos e traumas, e eles vão se acumulando até o ponto que a gente vai explodir. Quando o Evangelho é todo o contrário, o Evangelho é simplicidade. Olhar e vede as aves do céu, não plantam nem colhem. É muito mais fácil ver o Evangelho. E a gente só consegue aprender isso no colo de Maria. Deus escolheu vir a nós através de Maria. Ele podia ter milhares de meios. Como diz Jesus no Evangelho de São João, Deus pode fazer filhos de Abraão de qualquer uma dessas pedras.
Mas ele escolheu se fazer criança para crescer no seio de uma mulher. E nós vamos a ele pelo mesmo caminho que ele veio a nós. Vamos. Era a parte que eu queria chegar. O Santuário de Pompeia, Pompeia fica na Itália. Pompeia é uma cidade que é famosa na história, que ela foi completamente arruinada durante o período do Império Romano pelo Vesúvio, um vulcão que destruiu a cidade inteira. Mas em Pompeia, na nova Pompeia, na Pompeia reconstruída, que não havia nada, ela recomeça com a construção deste santuário, que é o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E ela começa através de um homem que não era sacerdote, não era nada, era leigo, o Beato Bartolo Longo, que era um homem que teve uma vida, era advogado, teve uma vida completamente errada, em seitas, ora espíritas, ora esotéricas, tudo que havia de mais novo em religião, ele ia atrás, até que ele vive uma completa conversão, e ele encontra na confissão e na palavra de Deus uma mudança completa da vida dele. E ele é convidado um dia a visitar Pompeia, ou aquele local pobre que então não tinha nada, né? Em outubro de 1872. E ele ouve essas palavras dentro da alma dele. Se você quer a salvação, propaga o rosário. É a promessa de Maria. Quem propaga o rosário é salvo. E naquele dia, imediatamente, ele diz que ele tem que mudar. E naquele lugar exato, ele vai construir esse santuário. É um dos mais importantes do mundo. Para você ter uma ideia, ele escreveu uma súplica, uma oração, que é recitada em todo o mundo, no dia 7 de outubro, que foi ontem, né, ao meio-dia, e em maio. Essa devoção é feita pelos papas, os papas todos os últimos séculos foram lá visitar, aquilo que começou com uma pequena obra e virou um santuário, e virou uma grande obra assistencial, e virou uma creche, virou uma escola, virou um hospital, e ele reconstruiu uma cidade em torno desta promessa certa, que quem propaga o rosário se salva. E ele pensou consigo, a minha vida já foi tão errada, eu já gastei tanto tempo e tanto dinheiro fazendo coisa inútil, que eu vou mudar a minha vida completamente. E ele dedica a vida dele inteira a propagar essa devoção. Você pode entrar na internet e procurar Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Você vai ver as súplicas, as orações, tudo, e a multidão que se une a essa devoção, no mundo inteiro. Um homem, uma pessoa que tinha vindo uma vida de pecado, mas que quando volta para Deus resolve ser fiel. Essa é a história dos santos. Qual é a diferença dos santos para nós? É que eles têm a coragem de ser coerentes. Quando eles compreendem que a vontade de Nossa Senhora é essa, e essa é a vontade de Deus, toda a vida dele muda. E eu vou ser coerente com isso, eu vou propagar até o último dos meus dias o rosário. E no momento que você faz isso com Deus, Ele sim pode nos usar. Essa é um pouco a diferença. Nós fazemos assim, a gente fala com Jesus, olha, eu te amo, eu quero ser teu, mas eu te dou a ponta do dedo mindinho. Eu não vou nem estender a mão, porque a mão já pode me comprometer mais um pouco. O santo é o contrário, eu me dou todo. Se eu tiver que entrar num barco e... Santo Afonso Rodrigues conta-se dele que uma vez o superior, para testar se ele era obediente, disse para ele, parte agora para as Índias para evangelizar. E ele saiu sem nada. Aí o superior disse, como é que você vai entrar no barco? Não sei, se é vontade de Deus, alguém vai me dar um lugar. Quer dizer, ele parte sem querer saber. São José de Anchieta. O que ele veio fazer aqui? Um homem inteligente, bem estudado, culto, vem para o meio do nada, para a selva, né? O que nós éramos quando eles chegaram aqui? Havia mata, né? Ele podia tranquilamente, nós sabemos, se ele escreveu uma obra tão vasta de poesia, morando aqui, onde não havia nada, você imagina que carreira acadêmica ele não teria continuado em Coimbra, nas grandes cidades universitárias europeias. Mas ele veio para cá, que uma vez que a gente se dá, é para dar a vida toda. É para sempre. Que é a palavra que mais atemoriza a minha geração, e é por isso que todo mundo agora está com medo de casar, né? Que essa palavra de para a vida toda, assim, faz as pessoas tremerem. Essa é a diferença. É uma diferença muito grande do santo. O Beato Bartolo Longo, quando Nossa Senhora disse, ele não tinha nada. Nem o terreno ele tinha. Ele até conhecia a proprietária do terreno, e ele começa do nada. Ele arranja a doação do terreno, ele arranja alguém para construir. Não havia nada. Era um vale sem nada. E ele começa daí, ele funda uma congregação religiosa, ele funda um orfanato, ele propaga o rosário, ele faz oração. Aí você pensa, gente, isso há 150 anos atrás. Não tinha Facebook,
que é uma coisa muito impressionante como é que as pessoas descobriam, né? Porque todo mundo parece que ninguém sabe de nada na vida antes do Facebook, né? Não havia telefone, não havia nada, havia sim essa propagação de coração a coração. Essa é a diferença dos santos. Por que São Francisco é o padroeiro de vocês? Por que ele é tão importante? Como é que as pessoas sabiam que São Francisco estava vivo? Antes de São Francisco morrer, durante o capítulo das esteiras, haviam franciscanos que vieram a Assis do mundo inteiro, de toda a Europa conhecida. Eles tinham chegado até a Inglaterra, que naquela época eles consideravam longe. Como é que eles sabiam que São Francisco era santo? Não havia televisão, não havia jornal, não havia jornalista, não havia imprensa, não havia nada. Havia isso, falar. Essa é a diferença do santo para nós. Propaga porque o evangelho é vivido. E o que atrai é a palavra de Deus. Nós acreditamos muito pouco na palavra de Deus. Muito pouco. Se a gente acreditasse, a gente proclamaria nos telhados e a gente teria confiança de que a palavra de Deus se cumpriria. E a gente não tem. A gente fala assim, pode ser, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e pode ser que tudo mais seja dado em acréscimo. Depende, eu vou ver. É meio como eu estou investindo na bolsa de valores, eu vou descobrir se eu vou lucrar no fim ou não. É todo o contrário para eles. Essa é a diferença dos santos para nós. Vamos. Cheguei à parte. Que bonito colocar São João Bosco, agora que eu reparei. Os santos dos últimos, pelo menos 500 anos, foram grandes devotos do Rosário, mas particularmente dos últimos 200 anos, porque cada vez mais se foi provando. Essa é uma diferença da igreja. A igreja vive na história. Não existem pessoas sem história. Todos nós temos a nossa história, a nossa biografia, e a igreja tem a sua longa história. E na história da igreja só permanece aquilo que é de Deus. Várias modas vêm e vão, vários grupos e movimentos surgem e acabam do mesmo jeito. Mas o que é de Deus permanece. E o Rosário se comprovou um dos melhores meios de evangelização. Onde entra Nossa Senhora, entra e Jesus Cristo reina. O padre Faber, que foi um padre inglês que se converteu do protestantismo, dizia que se Jesus Cristo não é amado e não é mais amado, é porque Maria não é mais amada. É por isso que a gente pode saber quanto vai bem uma paróquia, pelo grau e a profundidade da devoção mariana que se tem. Porque onde Maria reina, reina Jesus. Não pode ser de outro modo. Não existe, ela não tem outro meio de agir. Então a igreja nos últimos anos, nos últimos 200 anos pelo menos, foi percebendo que enquanto o mundo ia perdendo a fé, depois da Revolução Francesa, com as revoluções, a grande parte da Europa perdeu a fé e se expandiu para o mundo inteiro. Nós tínhamos que ter um método de chegar nas pessoas. E o método melhor era o Rosário. Nós vamos um pouco antes da Revolução com São Luís de Montfort, ele faz no tratado essa grande profecia, que ele fala que os consagrados de Maria vão ser os apóstolos dos últimos tempos, e esses apóstolos vão pregar o Evangelho com uma cruz numa mão e o rosário em outra. São as duas coisas importantes para os apóstolos do nosso tempo. A cruz, porque a sabedoria da cruz é o mistério de Cristo. É muito fácil se envergonhar da cruz de Cristo. E é muito fácil no tempo de hoje cair no evangelho da prosperidade, que é o que todo mundo fala, né? Vem aqui e vocês terão, pare de sofrer. Nenhuma pessoa normal viva não sofrerá. Se alguém diz para você que você não vai sofrer, você pode saber que ou ela está te dopando com Rivotril ou algum outro remédio ou alguma coisa errada tem. É impossível não sofrer. Isso não é uma apologia do sofrimento, é uma constatação. Porque nós somos tão frágeis que a gente bate o dedinho mindinho na mesa, já é uma dor insuportável. O sofrimento é da nossa vida. Então nós não podemos prometer mentira para as pessoas. Jesus não prometeu, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Então nós temos que mostrar para a pessoa Cristo verdadeiro, aquele Jesus Cristo ontem, hoje, eternamente. Não essa espécie de fabricação, né, adocicado, para poder servir ao gosto dos momentos. Porque se ele está servindo ao gosto do momento, ele não vale. Sábado mesmo lá na Serra eu usei esse exemplo. As modas são as coisas mais tolas que existem no mundo. E no momento que a gente acha que evangelizar é seguir moda, a gente vai ser tão ultrapassado quanto a moda. Faça esse exercício, chegue em casa, procure uma foto de você há 20 anos atrás. Você vai morrer de rir.
que eu estava pensando em usar esse cabelo, em vestir essa roupa? Porque a moda passa e ela é ridícula por natureza. O Evangelho, Jesus não pode ser uma modinha que entra e vai, porque senão ele não vai ser Jesus verdadeiro, não tem força da palavra de Deus. Então são as duas características dos apóstolos, essa cruz. São Francisco de Assis viveu esse mistério tanto que virou uma cruz viva, né? Ele virou Cristo crucificado, né? São Francisco de Assis que é o Evangelho vivo a ponto de virar Jesus crucificado. Ele era a palavra de Deus, né? E no outro, o rosário, porque no rosário é a catequese e a oração para todos. Porque o Evangelho não é feito nem só para os altos teólogos, não. A palavra de Deus é para todo mundo. Deus se fez carne para salvar a todos. Nós que moramos bem, num país civilizado, como os nossos irmãos que nunca ouviram a palavra de Deus e moram na Papua Nova Guiné. É para todos. É por isso que Jesus, antes de subir aos céus, enviou os apóstolos a evangelizar o mundo inteiro. Porque foi por todos. E é preciso que o rosário é o meio de ensinar a cada um a palavra de Deus. A cada um. A criança pequena. Você vê, Nossa Senhora pediu o rosário aos pastorinhos quando eles eram 3 crianças pequenas. Nossa Senhora hoje era uma catequista que não seria aprovado em nenhuma paróquia. Ela mostrou o inferno para 3 crianças pequenas, falou de sacrifício, penitência e mandou rezar o terço. Mas essa mulher está muito antiquada. Nenhum de nós faria isso. Porque você tem que lembrar que as crianças hoje, imagina se a gente falar alguma coisa que a criança não gosta, que ela tem que ser protegida, ai meu Deus, coitadinha. Nós fugimos do mistério da cruz. O teu filho, os meus sobrinhos, eles vão viver a cruz como todos nós. Quem pode impedir a gente de experimentar o luto, a morte, o sofrimento? É possível proteger alguém? Não é possível. O que nós podemos sim é mostrar que há salvação na cruz de Cristo. Aí sim, porque aí na cruz de Cristo todo esse sofrimento banal, sem sentido, ganha salvação, vira a moeda. Jesus morre na cruz, assume os nossos pecados, não porque nós não vamos sofrer mais, mas porque unidos a Ele esse sofrimento muda. Vira consolação, vira compaixão. Que coisa difícil para a gente aprender o que é compaixão, é sofrer com alguém. A festa das dores de Nossa Senhora, durante muito tempo foi chamada festa da compaixão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, aos pés da cruz, Jesus sofria a sua paixão e ela sofria a sua compaixão. Ela sofria com Ele. Isso é muito difícil, porque é muito fácil a gente ver o sofrimento dos outros e dizer que não é meu, ou fazer... que é a grande tentação do nosso tempo, fazer bingo de sofrimento. Quando alguém fala que está sofrendo, alguém tenta competir com ela, eu estou sofrendo mais. Então você chega nas pessoas, todo mundo quer provar que está sofrendo mais. E ninguém usa o sofrimento para nada, porque não se une a Jesus, porque não entrega a Ele, porque não se entrega a Ele. Os apóstolos dos últimos tempos vão ser missionários da cruz e missionários do rosário. E eu tenho certeza que a promessa de São Luís vai se cumprir, certeza. Porque Deus deu na vida dele o exemplo disso. Na vida dele ele não teve nenhum triunfo. São Luís Maria Grão de Montfort morreu como uma pessoa que nós diríamos hoje tola. Boa parte das missões dele acabavam incompletas, ninguém entendia. A congregação que ele fundou acabou minúscula. As Filhas da Sabedoria, que é a congregação feminina dele, demorou um decênio para encontrar consagradas. E o Tratado da Verdadeira Devoção ficou escondido há mais de 100 anos, ninguém sabia. Então, parecia que era uma derrota. Por quê? Porque viver a cruz de Cristo é abraçar o mistério. Ora, se os discípulos, se os apóstolos de Cristo, que Jesus mesmo nos diz que julgarão as nações, todos provaram a sua fé na cruz, nós que estamos esperando o quê? Em Roma tem uma famosa igreja chamada Domini Quo Vadis. Se conta que durante a perseguição de Roma, São Pedro, sabendo que estava próximo ao seu martírio, foge de Roma. E diz a tradição que enquanto ele fugia de Roma, do outro lado da rua, ele vê Jesus que caminha em direção a Roma. E ele teria dito para Jesus, Domine Quo Vadis, é Senhor, aonde você vai? E Jesus disse para ele, eu vou a Roma ser crucificado. São Pedro foge, Jesus vai. Então ele vira a rota e volta
para aceitar o martírio. E vai ser aquele martírio tão nobre que São Pedro, quando vai ser crucificado, não aceita ser crucificado como Jesus, porque ele se acha indigno e pede ser crucificado de cabeça para baixo. Esses são os pais da nossa fé, São Pedro e São Paulo. É muito difícil a gente tentar imaginar que a nossa vida vai ser esse mar de rosas límpido. Eu não estou dizendo que o Evangelho não vai ter alegrias, não. Ele vai ser alegria. Essa é a diferença. Deus vai ser a nossa alegria. Ele vai ser o nosso consolo. Ele vai ser a nossa força. Porque às vezes nós queremos ser a nossa força. Nossa Senhora nunca quis ser sua própria força. Tudo ela esperou de Deus. Tudo. Tudo. A vida de Maria foi esperar de Deus e neles confiar. Mesmo quando parecia improvável. Por exemplo, na noite do Sábado Santo, todos fugiram. Jesus estava morto na cruz, todos fugiram. E a fé da igreja repousava nela. Tanto é que na noite de Sábado Santo, para domingo, o Evangelho nos diz: aos pés da cruz estava Maria, mulher de Cleofas, Maria Madalena e as santas mulheres. No capítulo seguinte, elas vão ungir, procurar o corpo de Jesus para ungir-lo na sepultura, mas o Evangelho diz que Maria não foi, ela não está. Por que Maria não foi? Porque ela não precisava ir, porque ela tinha fé. Jesus anunciou a todos que ele ia ressuscitar, ninguém acreditou, ninguém, ela acreditou, só ela. Quando tudo estava perdido, não havia nada, São Pedro, coitado, São Pedro teve medo da empregada do homem, né? Então, você conhece esse homem? Não sei quem ele é. Os outros fugiram, e São João só aguentou porque estava com o braço dado com Nossa Senhora. Eu não acho, não é tanto ele que apoiou Maria, eu acho que ela que apoiou ele. Ela foi a força. Se não tivesse ela, ele tinha ido como os outros. Ou vocês não se esquecem que aqueles mesmos homens que foram ordenados sacerdotes naquela noite de quinta-feira santa, passou 1 hora, estavam todos dormindo no Horto das Oliveiras. Jesus fala: não pudestes velar comigo 1 hora. Há 1 hora atrás eles foram ordenados sacerdotes, receberam pela primeira vez o corpo de Cristo, viram a primeira Santa Missa do mundo, e 1 hora depois eles estão em alto sono porque eles não conseguem rezar, de tão frágeis, que nós somos assim. Maria foi forte porque a fortaleza dela não estava nela, mas em Deus. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender. O outro santo que eu queria falar, que estava na coisa, é uma serva de Deus, muito ligada à espiritualidade de São Luís, Madre Maria dos Anjos Sorazul. É um nome estranho, sim. Ela era espanhola, de origem basca, e ela viveu na sua vida de monja concepcionista essa espiritualidade de consagração mariana de São Luís. E ela dizia que isso foi para ela tão forte que ela chegava a achar que tinha o mesmo anjo da guarda que São Luís. De tão ela sentia que eles eram unidos. Ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que o rosário é o método mais útil para... Ela inventa uma palavra. Ela fala que é preciso enjesusar-se. Porque ela não encontra uma palavra para definir o que ela quer viver. Então ela fala que nós temos que viver enjesusados. Isso é, Jesus tem que viver em mim e eu nele. Não tem que ter separação. Como foi a vida de Maria. E ela fala que o rosário é exatamente o meio que me une a Maria para ela me transformar em Jesus. Porque Maria e a vida de Maria foi um rosário vivo. Porque a vida de Maria foi uma meditação dos mistérios da palavra de Deus. Essa foi a vida dela. Essa foi a vida dos apóstolos. Então o rosário é o caminho para a nossa santificação. Por quê? Porque é através de Maria que a gente pode se tornar Jesus. Porque isso é o santo. São Paulo diz: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ora, nós não podemos dizer isso. Se a gente diz isso, a gente está mentindo. A gente pode dizer que de vez em quando a gente deixa, Jesus faz um ato bom em nós. Na maioria dos tempos, nem mesmo a gente vive dentro da gente, né? Porque a gente está tão dissipado, fazendo tanta coisa, que a gente não pode nem dizer que nós mesmos moramos em nós, que a nossa cabeça está em milhares de coisas. Mas essa é a nossa vocação.
Para isso, nós recebemos todas as graças. Nós recebemos a inabitação da Trindade no batismo, a graça santificante, os dons do Espírito Santo, as virtudes infusas, absolutamente tudo que é preciso para nós sermos santos, nós recebemos. Jesus se dá a nós em cada comunhão, Jesus perdoa e lava a nossa alma no seu sangue em cada confissão. Jesus permanece em cada sacrário para ser adorado e para nos consolar, para nos ajudar, para interceder por nós. Absolutamente nenhum pedaço da nossa vida Jesus tira. Jesus está ali para santificar o nosso casamento, Ele eleva o matrimônio a sacramento, Ele está lá antes que a gente morra para nos ungir, para nos abrir a porta dos céus pelo sacerdote. Cada momento da nossa vida Ele está lá. Se Ele não vive em nós, a culpa é de quem? É nossa. Pelo simples fato que nós não sabemos aprender a palavra básica da vida interior, que é repetir o que Nossa Senhora disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso o Rosário nos ensina, em cada uma daquelas Ave-Marias, cada uma delas. É repetitivo, é repetitivo, é repetitivo, para que a cada momento a gente aprenda a ser Jesus. O servo de Deus, Monsenhor Luiz Maria Martins, dizia muito isso. O que é a santidade? É ser Jesus. Não é ser o Evangelho, é ser a palavra de Deus, é ser Jesus vivo. O mundo espera muito de nós, o mundo espera muito dos católicos. Eu vou dizer por quê. Porque ele sabe, ainda que não entendendo, que a salvação dele não pode vir senão da igreja. É por isso que ele cobra muito mais de nós do que a gente imagina, porque ele espera. É por isso que ele está disposto a jogar na nossa cara cada uma das nossas hipocrisias. Porque ele espera de nós que a gente resplandeça a face de Cristo. Ele espera de nós. São Luís Maria Grião de Montfort diz que se consagrar a Maria é permitir que ela faça de nós um retrato vivo de Cristo. Isso é a santidade, é ser enjesusado, para usar a expressão da Madre Sorazu. É Jesus em mim e eu nele. Todo o objetivo da devoção mariana é só essa, porque Maria não tem outra missão. Maria eternamente no céu é a rainha dos apóstolos. O beato Tiago Alberione, que é fundador da família paulina, dos paulinos e das paulinas, que foi o maior evangelizador do século XX, foi o homem que compreendeu que quem dominasse os meios de comunicação dominava o mundo, e que diante de tanta maldade que a mídia podia fazer, era preciso reparar esse mal fazendo bem. Ele entendia isso, e ele dizia: só a rainha dos apóstolos dá Jesus inteiramente. Qual é a missão? O que Maria faz hoje no céu? Toda 15 de agosto a gente celebra a Assunção de Maria. Ela está no céu de corpo e alma. O que Maria Santíssima faz? Ela dá Jesus a nós de corpo e alma. E quanto mais eu me uno a ela, mais ela me dá Jesus e mais eu posso dar Jesus aos outros. Porque, como Jesus disse à samaritana, esta água viva vai transbordar de nós para a vida eterna. Isso o mundo espera de nós. É por isso que tantas vezes a gente vê, é verdade que muitas vezes eles são cruéis e perseguem a igreja, e são até um pouco desonestos com a gente, exigindo da gente mais do que a gente pode dar. Mas porque de uma maneira instintiva eles sabem que de ninguém mais eles vão poder esperar. Porque só nós podemos dar uma resposta, porque só na igreja nós podemos dar a resposta da santidade. Quem pode gerar São Francisco de Assis? Quem pode gerar uma Madre Teresa de Calcutá? Quem? Bastaria um para provar. Tem um escritor piedoso que conta que uma vez um operário na França, entre os movimentos operários, existem muitos contra Cristo e a igreja, né? E eles ofendiam esse rapaz, dizendo: você não pode acreditar em Cristo e tudo. E ele disse para eles: eu conheci o Monsieur de Seguir, então eu tenho que ter fé. O Monsieur de Seguir era um bispo francês, um prelado francês, para ser cego. Então todo o apostolado dele era feito pela palavra e pela escrita. E conhecer um prelado santo bastou para que ele soubesse que o evangelho era verdadeiro. Porque só nós... Você pode procurar em todos os lugares, e eu não estou dizendo que não existam pessoas boas, existem pessoas muito melhores que nós, muito mais generosas, mas a santidade é muito mais que ser generoso. Como diz São Paulo, a caridade é muito mais que dar todos os meus bens aos pobres.
ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo ao fogo, se eu não tivesse caridade, eu não seria nada. Porque a santidade é essa caridade que só o Espírito Santo pode dar, que transborda. Essa foi a vida de Maria. Ou você acha que aquelas pessoas ao redor dela não sabiam quem ela era, mas você não acha que Nossa Senhora santificava elas com a sua presença? Você consegue acender um forno, fecha a porta do forno, você não vê o fogo, mas você sente o calor. Da mesma maneira, uma alma unida a Cristo, pode ninguém sonhar quem ela é. E nós temos na história da igreja santos, que nós só soubemos que eram santos depois que morreram. Porque ninguém sabia, eram pessoas completamente banais. Mas o fogo do amor de Deus fazia diferença. Tem uma biografia de Santa Gema Galgani, que é uma santa que eu gosto muito, da irmã Gesualda. A irmã Gesualda era uma carmelita de Florença, que escreveu muitos e muitos livros de santos. E encomendaram para ela se ela podia escrever uma biografia de Santa Gema. E ela sempre dizia que não. E depois ela contou por quê. Porque ela tinha crescido na mesma paróquia, no mesmo bairro que Santa Gema. E por muita coincidência, ela tinha o mesmo padre confessor. E ela mesmo conta que ela achava Santa Gema meio que uma boba. Uma menina sempre muito quietinha, andava, não falava com ninguém, meio sem graça. Mas depois de muito tempo, ela compreendia que toda vez que ela chegava com as outras amigas, ela sentia a presença de Deus. Mas ela não prestava atenção. Foi só depois da morte dela que ela percebeu, era aquela menina jovem que vinha aí na missa, que era uma boba, não é? Porque no fundo ela era uma boba para os olhos do mundo. Aquela menina que ia ser freira e nunca foi freira, nunca conseguiu nada da vida, pobre, vive de caridade na casa de alguém. É a todas as pessoas que hoje na nossa cultura seriam ditas como perdedores, inúteis, servem para quê? Mas ela era a santificação daquele lugar. E hoje naquela casa, que é uma espécie de igreja, santuário, vão pessoas do mundo inteiro. Porque não se pode acender um fogo e não sentir o calor. Esse fogo começa a cada Ave Maria que você repete. Tem uma serva de Deus americana, Cora Evans, que conta que certa vez, enquanto rezava, percebeu que o rosário dela eram como passarinhos. E cada bolinha do rosário que ela rezava era como um pássaro que subia diante de Deus. Cada Ave Maria é como esse ato de amor que sobe ao céu. Cada Ave Maria é como esse ato de amor que sobe, e cada Ave Maria é como um pequeno graveto para incendiar a nossa alma de amor. Porque se nós queremos mudar o mundo, que essa é a nossa missão. Nós somos cristãos, nós somos de Cristo. Para Cristo viver em mim, é preciso que a cada dia esse amor vá crescendo. Ora, se eu jogo cinzas na brasa e apago o fogo, agora se todo dia eu jogo lá o graveto, é uma Ave Maria, são 3 Ave Marias, são 10 Ave Marias, são 50 Ave Marias. E aquilo vai crescendo. E cada vez, em cada rosário, cada terço que eu rezo, eu pego um daqueles mistérios e eu peço a Maria, grava na minha alma isso. Grava na minha alma a coragem de Maria ao encontrar Jesus ao pé da cruz. Grava na minha alma a coragem de Jesus ao dar testemunho da verdade diante de Pilatos. Porque é muito fácil dar testemunho da verdade quando a gente é aplaudido. Por exemplo, aqui nós sabemos que todos somos católicos, cristãos, é bonito, é fácil falar de Deus. Dar testemunho da verdade diante de todos que ridicularizam a nossa fé, aí sim é difícil. E é o que Jesus faz, né? Para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. Que quando eu rezo os mistérios gloriosos e eu compreendo que Cristo venceu a morte e o pecado, e Ele está vivo. Vocês sabem que uma grande parte do mundo cristão hoje não sabe que Jesus está vivo. Eles acham que Jesus é uma figura, uma fábula, alguém bonzinho. Tanto é que você pode reparar que todos os natais vão ficando menos cristãos. Eu sei de tudo, menos de Jesus. E vai haver uma geração depois agora que nem sequer sabe que Jesus nasceu numa gruta. Seja porque os pais não catequizaram, seja porque ele só conhece o Jesus que aparece na Rede Globo. E eles não vão conhecer a Jesus. E isso é culpa nossa. Porque nós simplesmente não damos testemunho da verdade. Para isso serve o Evangelho. Estamos caminhando para o fim, vamos.
Opa. Então aqui chegamos, os anjos na luta contra o mal. Estava muito em voga há um tempo atrás, simplesmente dizer, olha, o diabo não existe, isso tudo é coisa da cabeça. Agora eu acho que nós não temos mais o direito de pensar isso, porque nós vemos o mal. Me custa muito acreditar esse otimismo estranho que anda por aí, porque parece que vive em outro país, em outro lugar. O mal está em todo lugar. E o pior do mal com letra maiúscula, como aquele ali, que é o maligno, é que ele nos chegou a seduzir a tal ponto que nós servimos ele gratuitamente e somos quem propaga o mal com M minúsculo. Nunca como hoje nós precisamos de defesa do mal. Nós precisamos muito. Nós do Espírito Santo conseguimos ver, imagina, um último ano, na greve de dias da polícia, nós já estávamos vivendo praticamente um estado de guerra. As pessoas se matavam na rua. Cada Pai Nosso que a gente reza, a gente termina com livrai-nos do mal. E parece que esse mal tem muito poder, e o poder que ele tem, nós demos a ele. Porque ele é vencido. São João Bosco dizia que o demônio é como um cachorro preso por uma corrente. Ele está preso na corrente, ele só me fere porque eu cheguei perto dele. O estúpido aqui sou eu. Porque ele foi vencido. Todos nós sabemos. Mas nós damos a ele poder. E eu quero ler essa história. Da última vez que eu estive aqui falando com vocês, eu falei dos anjos. E um mês depois foi publicado o meu livro sobre os anjos. Se alguém quiser, eu tenho alguns volumes aí. E tem um capítulo dedicado aos anjos na luta contra o mal. E era esse capítulo que eu queria ler para vocês, porque tem a ver com o rosário. Nunca como hoje nós precisamos da ajuda dos santos anjos e do anjo da guarda. É muito importante. Por quê? Porque o mal está disseminado e é muito difícil de ser. Num período de tanta confusão, os anjos nos ajudam a discernir o que é mal e o que não é. Porque parece que está tudo meio cinza. O mal e o bem se confundem. O certo e o errado se confundem. É muito fácil se perder. E nessa hora é mais importante. A história que eu vou contar é de uma italiana, a venerável irmã Maria Dolores Inglese. Ela foi religiosa das Servas de Maria Reparadoras. E durante um período da vida dela, como aqui nós temos na nossa região milhares de filhos e netos italianos, como grande parte daquelas, ela conseguiu um emprego costurando para fora. Não preciso nem quantas nós conhecemos essa assim. Enquanto ela costurava, por uma série de eventos, ela começa a sentir uma atração de Maria. Maria chamava ela. Maria chamava, às vezes em sonhos, às vezes na oração, e ela sentia que ela precisava de fazer algo. E esse algo era fundar uma obra de reparação mariana. Era juntar almas que quisessem se unir à Nossa Senhora das Dores para rezar pelo mundo. Mas ela conta uma passagem desse período bastante interessante. Ela, nesse momento de conversão de vida, ela na oração vê nitidamente diante dela como o demônio a agride. E ela ouve o demônio que diz para ela: o que mais me faz sofrer é o rosário inteiro que tu recitas a cada dia. Vê, por causa dessa oração, não posso te tentar para te fazer cair no pecado no qual gostaria de te conduzir. E ela, como muito sagaz, responde ao demônio: muito bem, diante do que me dizes, jamais abandonarei essa oração. Então esse é o segredo, porque o rosário dá fidelidade. Diante dele, porque o demônio, quando nós rezamos no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Não pensa que a tentação vai vir, que ele vai te aparecer com 2 chifres. Não, ele é muito esperto para isso. É aquela muito sutil. É como diz o Evangelho, a traição de Judas não começa com a traição. Ele já roubava aquele dinheiro que ficava na sacola. Começa lá. Começa na coisinha pequena. E na fidelidade do rosário, e aqui é um rosário inteiro, de 3 partes, nós impedimos o demônio que chegue de nós. Por quê? Porque nós usamos a arma que Deus nos dá, que é a palavra de Deus. Essa é a grande arma que nós temos. Porque o rosário é isso. É unido a Maria, recitar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. E você sabe que não há nada que mais humilhe o diabo, o demônio, do que Maria Santíssima. Naquela imagem ali que vocês veem, que todo mundo conhece, ela está pisando, porque essa é a grande sabedoria de Deus.
Aquele que caiu por orgulho deve ser vencido por aquela que foi a mais humilde. No Magnífica, o que Nossa Senhora diz? Ele olhou a humildade e a pequenez da sua serva. Deus tem uma providência maravilhosa. Ela é a grande inimiga e vai ser sempre assim. E quanto mais o mal crescer, mais será a ajuda de Maria. E quanto mais o mal crescer, mais nós temos que segurar na mão dela. Porque senão vai começar a corroer a nossa alma como uma traça. Porque na verdade o pecado vai como uma traça. Ele não vai começar dizendo para você matar alguém. Os homicidas, o homicídio não nasce assim do dia para outro. Não, é a cada dia. É aquele ódio, é aquela falta de perdão, é aquele pecado contra a carne. É cada uma dessas coisas que arrancam o amor de Deus de nós. Porque o pecado é o quê? Nós invertemos a ordem na nossa alma. A nossa alma foi criada para Deus. Ela não encontra paz, ela não encontra amor verdadeiro senão em Deus. Santo Agostinho diz isso: nós fomos criados para ti e não encontraremos repouso senão em ti. Mas o pecado faz o quê? Eu tento procurar repouso naquilo que passa. Ora, eu só vou encontrar desilusão. Só desilusão. Por que tanta gente tem desilusão amorosa? Porque infelizmente eles esperam de um namorado, de um amor, aquilo que a pessoa não pode dar. É um homem, é uma mulher, fraco. Um relacionamento se constrói junto. Só Deus é Deus. E só Ele pode saciar a nossa sede de amor. É por isso que num casal, os dois buscam amar Deus juntos. Mas ninguém pode matar a sede de amor um para o outro. Só Deus pode. Esse buraco, esse vazio, essa profundidade infinita que nós temos, infinita por quê? Porque só Deus pode saciar. A gente pode encher a nossa alma com tanta coisa, com passatempo, com dinheiro, com tudo, mas só Deus pode saciar. E o demônio sabe disso, ele vai fazendo aos poucos. O rosário vai fazendo o contrário. A cada dia ele vai nos enchendo de Deus, nos enchendo de Deus, nos enchendo de Deus. Até o ponto que você está tão cheio que transborda. A serva de Deus, Elizabeth Lezer, que era leiga, dizia que ela descobriu na vida dela que uma alma que se eleva, eleva o mundo. Uma alma. E a gente pergunta, com tantos pecados no mundo, com tanto mal no mundo, quantas vezes a gente não se desespera? Você abre o jornal e fala, meu Deus, esse mundo está todo ao contrário, como é que esse mundo está de pé? Não tenha dúvida, são cada uma dessas almas que você não sabe quem são, mas que são fiéis, que estão todo dia lá na porta do sacrário, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui. Tem uma serva de Deus, Clarissa, espanhola, Maria Francisca do Menino Jesus. Ela morreu, deve ter uns 30 anos, morreu nos anos 90. Que o dom que ela recebeu de Deus não foi nada que a gente pode imaginar. O dom dela era o dom da vigília. Durante todos os dias da vida dela, ela passava a noite inteira diante do sacrário. Dia e noite, dia e noite. E de noite, quando todo mundo ia dormir, ela estava lá. E quando perguntava o que ela fazia, ela, olha, eu rezava por todo mundo. Jesus mesmo vai me dizer quem eu tenho que rezar. E mesmo quando ela já era idosa, porque ela morreu muito idosa, que a superiora resolveu que ela podia fazer mal à saúde dela, ela pediu que colocassem um quarto para ela virado para a capela, e como ela não dormia, ela ficava deitada na cama rezando, virada para o sacrário. São essas almas que permitem que a gente esteja aqui. Não se engane. A igreja, em nenhum momento da sua história, esteve sem santos. Nós vivemos tempos muito difíceis. É verdade. Mas esses momentos nunca serão maior que a graça de Deus. Porque diz São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se eu faço essa graça crescer em mim, eu sou uma dessas pessoas. Ninguém vira santo do dia para a noite. Isso não existe. Ou melhor, Deus pode fazer um milagre desse, mas é um milagre maior que a ressurreição de um corpo. Uma conversão como a de São Paulo apóstolo é algo maior do que ressuscitar um corpo, porque um corpo para Deus é muito fácil. Agora, uma alma, nós somos livres e Deus não pode fazer nada sem a nossa liberdade. Vamos, acho que estamos chegando no fim. Acho que chegamos no fim. Esse é o último. O rosário é a sua força missionária. Eu queria acabar com esse, porque o mês de outubro é também o mês das missões, e nunca nós precisamos tanto de missionários, e nunca nós precisamos rezar tanto pelas vocações, sacerdotais, religiosas, missionárias, leigas.
Você acha que o mundo está mal, o mundo só muda com Jesus Cristo. E a gente não pode cansar de anunciar isso. É o único meio, é Cristo e Cristo crucificado. Como fala São Paulo, nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Nunca nós tivemos tanta urgência. O mundo precisa de apóstolos. O mundo precisa. Pensa o tamanho do mundo inteiro e quantas milhares de pessoas não conhecem Jesus. Vou preparar para encerrar. Eu só quero falar do meu livro para não dizer que da última vez eu vim aqui para lançar o livro não estava pronto. O nome do livro é Os Anjos na Vida dos Santos. São 31 meditações com o Santo Anjo da Guarda. Quem quiser, eu ainda tem uns aqui, são 20 reais cada um. E eu espero que seja um meio. Hoje eu peço muita oração e peço que vocês rezem muito. Hoje, mais que nunca, nós temos obrigação de evangelizar. Nós temos obrigação. Porque essa é a nossa resposta. É Cristo e Cristo crucificado. Vamos acabar com uma oração? Não. Não, então vamos terminar assim. Tem uma serva de Deus, uma venerável serva de Deus, chamada Irmã Antonieta Farani. E por que eu vou falar dela? Porque ela é uma santa brasileira e é uma santa que esteve no Espírito Santo. Ela esteve aqui, fundou a Casa das Irmãs Passionistas de Colatina, e ela tinha um hábito que ela não fazia, nem começava, nem tomava nenhuma decisão, sem rezar 3 Ave-Marias. A ponto que, em muitas casas, ela era conhecida como a Irmã da Ave Maria. Então, se ela estava no hospital e o médico dizia, irmã, precisa comprar alguma coisa, vamos antes rezar 3 Ave-Marias. Porque assim a gente dá o tempo de glorificar toda a Trindade por Maria. Então, vamos terminar com 3 Ave-Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de